Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai fazer uma exploração focada nas ricas tradições religiosas afro-brasileiras. Vamos mergulhar especificamente na nação Jeje-Maí e nesse universo fascinante dos Voduns. Temos aqui um material bem detalhado sobre essa história. E a ideia é, sabe, extrair os pontos-chaves, aqueles mais importantes, talvez até surpreendentes. A gente quer desvendar um pouco a complexidade cultural, histórica, por trás desse culto aos Voduns. Tentar traçar essa trajetória da vertente Maí, desde lá das raízes, no antigo reino de Daomé, até como ela chegou e se adaptou aqui no Brasil. Preparados? Ok, bora desvendar isso aí. Olha, um ponto de partida que eu acho essencial e que as fontes realmente sublinham é que essa chamada nação Jeje no Brasil, ela não era e não é uma coisa única, um bloco homogêneo. Na verdade, ela representa a reunião de vários povos diferentes lá da região do antigo Daomé. A gente está falando dos Fões, dos Eus, Ádias, Minas, Mais, enfim, vários outros. O que unia esses povos, basicamente, era o culto aos Voduns. Mas, é importante dizer, cada grupo tinha suas particularidades, suas divindades mais importantes, seus próprios ritos, né? Sim, suas próprias ênfases. Exato. E essa diversidade toda, ela ficou ainda mais dinâmica por causa da interação intensa com a cultura iorubá, os nagus. Isso acabou moldando as duas tradições, sabe, de maneiras muito, muito interessantes. Correto. E só para situar melhor quem está acompanhando a gente, estamos falando daquela área do antigo reino de Daomé, que hoje é a República do Benin, ali do ladinho da Nigéria. Essa proximidade geográfica, como o material que a gente tem aponta, acabou criando um verdadeiro caldeirão cultural e religioso, né? Com certeza. As fontes mencionam muitas trocas, trocas bem significativas. Por exemplo, orixás iorubás como Oyá, Oxum e Iemanjá, sendo reverenciados por grupos Jeje. Isso. E o contrário também. Voduns, como o famoso Xumaré ou Bessim, como a gente vai ver mais pra frente, sendo incorporados pelos nagôs. Era uma via de mão dupla mesmo, constante. Uma dinâmica intensa. De fato. E o próprio reino de Daomé, ele tem uma história política, social muito densa. As fontes que estudamos indicam que ele se consolidou ali pelo século XVII, por volta de 1650, mais ou menos, sob o rei Rueg-Bajá. A capital era em Abomé. O fascinante aqui, que eu acho, é a estrutura de poder. Era muito centralizada e totalmente ligada ao culto da realeza. Interessante. Sim, os ancestrais reais eram honrados com rituais super complexos que, segundo os relatos históricos que constam nas fontes, podiam até incluir sacrifícios, às vezes até humanos. Nossa. É, e a terra era considerada propriedade do rei. Tinha toda uma organização para cobrar tributos sobre a produção agrícola, enfim. Isso mostra uma organização social bem sofisticada para a época e para o lugar, né? Mas essa centralização toda de poder, imagino que também criava atritos, não? O material fala algo sobre isso? Fala bastante. O reino não vivia isolado, né? Tinha conflitos o tempo todo com os vizinhos, tanto com outros grupos Jeje, quanto com reinos iorubais bem poderosos, como o reino de Oió, que chegou a dominar Daomé por um tempo. Ah, então teve dominação estrangeira também. Teve. E aqui tem um paradoxo que as fontes apontam. Mesmo sofrendo essas derrotas militares, a elite de Daomé enriqueceu. E enriqueceu muito por causa de uma prática terrível, o tráfico de pessoas escravizadas. Justamente? Prisioneiros de guerra eram trocados por armas de fogo com os comerciantes europeus. E essas armas, por sua vez, alimentavam mais guerras, mais capturas. Era um ciclo vicioso, assim, com consequências devastadoras, claro. E aqui tem um ponto que eu achei fascinante, que as fontes detalham bem. Essa concentração de poder na mão do rei teve consequências religiosas diretas, né? Exato. Há relatos de uma disputa bem forte entre a realeza e o culto a Sakpata. Sakpata, o vodum da terra, né? Associado também às doenças contagiosas como a varíola. Precisamente, essa tensão foi tão grande, que acabou levando ao banimento do culto a Sakpata da capital de Abomey. Que coisa! Banido da capital. Exato.
E isso é um insight muito importante que as fontes trazem, eu acho. Mostra que, desde lá das origens, a religião Jeje não existia no vácuo espiritual, digamos assim. Ela era profundamente afetada, moldada por essas lutas de poder político. Faz todo sentido. E aí, com a diáspora forçada pela escravidão, pessoas desses diferentes grupos étnicos dessa região enorme, os Minas, Marris, Savalos, gente de Aladá, de Uidá, os próprios Ajas, foram arrancadas de suas terras de forma brutal, né? Trazidas para o Brasil Uma tragédia imensa. e trouxeram consigo, na memória, no corpo, suas práticas religiosas, seus voduns, seus cantos, suas línguas rituais. E aqui, nesse ambiente novo e completamente hostil, essas tradições tiveram que se reorganizar, se adaptar para sobreviver. E foi daí que nasceu o que a gente conhece hoje como a Nação Jeje no Brasil. E é fundamental. E as fontes ajudam muito a gente a ver isso e reconhecer as diferentes ramificações dentro dessa grande nação Jeje. Cada uma com suas ênfases, suas linhagens específicas. Entender essas subdivisões ajuda a gente a situar melhor a vertente Maí, que é o nosso foco hoje. Certo. Quais seriam as principais... Bem, então vamos destacar algumas que os textos mencionam só para dar um contexto. Tem o Jeje Daomé, que é mais ligado aos Ádias e aquela realeza de Abomey que a gente falou. O culto lá se concentra nos chamados voduns reais, que são os ancestrais divinizados da dinastia, e nas famílias do trovão, que é Evioso, e da serpente, que é Dan. E como reflexo daquele conflito histórico, Sacapata não era cultuado na capital, então ele não é central nessa vertente. Um exemplo bem conhecido no Brasil é o Terreiro do Pinho, lá na Bahia. E as línguas rituais que predominam são o Ajajabé e o Ego-Evé. Entendi. Bem diferente, então, do Jeje Mina, por exemplo. Aquele do Maranhão, da famosa Casa das Minas. Exatamente. Lá no Jeje Mina, as fontes indicam que o foco é mais nos voduns que eram considerados da nobreza de Abomey, mas não necessariamente da linhagem real direta. A figura mítica fundadora é Nan Agontimi. A história diz que ela teria sido esposa do rei Agonglô e mãe do rei Gezô, e que, segundo a tradição oral, ela foi vendida como escravizada e chegou ao Brasil como Maria Jesuína. Que história incrível! É, sim. E lá se reverenciam voduns como Zomadono e Noxinaé, por exemplo. E aí chegamos ao Jeje Marri. O que as fontes dizem sobre ele especificamente? Então, o Jeje Marri, as fontes descrevem a origem desse grupo como sendo, na maioria, camponesa, ligada à província de Marri, lá no antigo Daomé. A devoção central aqui é a Dangbê Sen, que é mais conhecido como Besen. O nome significa algo como aquele que adora a vida. Aquele que adora a vida. Bonito isso. Muito. Ele e a família dele, de voduns ligados à serpente e à renovação, são fundamentais nessa vertente. Embora eles também cultuem voduns das famílias Evioso, o Trovão e Sacpata, a terra. Ah, então Sacpata é cultuado no Marri, mesmo com aquele banimento lá em Abomey? Sim. Isso mostra que o banimento não era universal em Daomé. Era mais focado na capital e na influência real. Mas um traço distintivo muito importante do Marri, que as fontes apontam, é a ausência do culto aos voduns reais e também aos Egungun. Essa questão do culto aos Egungun, isso é um divisor de águas interessante. O que são exatamente os Egungun nesse contexto? Egungun aqui se refere especificamente ao culto dos ancestrais coletivos da linhagem familiar. É uma prática muito forte entre os iorubás e que está presente em outras vertentes Jeje, mas não no Marri. E por que não no Marri? Olha, essa ausência no Maí parece estar ligada, filosoficamente falando, à própria natureza de Bessem. Ele é muito associado à vida, à continuidade, ao movimento que não para, à renovação, não tanto ao culto direto dos mortos ou dessa ancestralidade coletiva como o Egungun. É uma nuance teológica, assim, bem importante dentro do universo Jeje. Entendido. É uma visão mais focada na vida que continua, né? Exatamente. E as fontes mencionam outras vertentes Jeje além dessas três? Mencionam sim, mas brevemente, para contraste mesmo. Falam do Jeje Modubi, que seria parecido com o Maí em vários aspectos, mas que inclui o culto ao Zegungun.
o que seria considerado um tabu no Maí mais tradicional. Ah, então aí está a diferença-chave. Pois é, e mencionam também o Jeje Savalu, outra ramificação com suas características próprias, que muitas vezes é apontada como tendo uma influência Nagô e Urubá ainda mais forte. Essa diversidade toda dentro do Jeje é um testemunho da riqueza, da complexidade dessas tradições, né? Sem dúvida. Mostra como são tradições vivas, que se adaptam, que dialogam com o que está em volta. Agora, vamos focar mais no Jeje-Marie aqui no Brasil, seguindo as pistas das nossas fontes. Elas destacam uma figura que é, assim, absolutamente central: Ludovina Pessoa. Importantíssima. Uma mulher africana que veio da região Marie, mas que, e aqui a gente vê de novo essa fluidez das fronteiras, foi iniciada para Ogum, um orixá Nagô. Isso por si só já diz muito sobre essas trocas culturais nesse caldeirão que foi o Brasil, né? E a importância da Ludovina é gigantesca. Ela é apontada como a fundadora de 2 terreiros que são sementes para o Jeje-Marie na Bahia. O Zogodobogum Maleondô, que o pessoal conhece mais como Terreiro do Bogum, e que é dedicado principalmente a Evioço, o trovão. Certo. E o Zogodobogum Sejarrundê, ou Quesejarrundê, que esse sim é dedicado a Bessem, a serpente da vida, e tem um detalhe muito intrigante que as fontes mencionam. A tradição oral diz que o Ogum da Ludovina era chamado de Ogum Rainha. Ogum Rainha, que curioso. Muito. Alguns pesquisadores interpretam isso como um possível sinal de que ela talvez tivesse uma origem nobre, quem sabe até real, lá na terra natal dela, apesar de vir da região Marie, que era considerada mais camponesa. É uma figura muito complexa, muito poderosa. Fascinante essa possibilidade. E a influência do Jeje-Marie foi além da Bahia, né? Se espalhou. Se espalhou, sim. As fontes também registram a importância do Jeje-Marie no Rio de Janeiro, citam o Quepô da Gaba, que foi fundado por Gaiaco Rossena. Ela era de Aladá, outra cidade importante lá do antigo Daomé, e foi iniciada para o Vodun Bessem. Se a gente conecta isso tudo ao quadro geral, fica muito claro o papel fundamental dessas matriarcas, né? Figuras como a Ludovina, a Rossena, elas não foram só transmissoras, elas foram verdadeiras arquitetas culturais. É uma ótima forma de colocar. Porque, pensa bem, no meio da brutalidade da escravidão, da repressão cultural, elas conseguiram não só preservar a essência das suas tradições, mas também adaptar, replantar e garantir que elas florescessem aqui no Brasil. Criaram comunidades de fé, de resistência. Impressionante. Então, o que tudo isso significa em termos de crenças, de práticas? Como essa devoção se organiza no dia a dia do Jeje-Marie? As fontes explicam que os voduns são entendidos dentro de famílias, ou panteões, né? O que seria um panteão nesse contexto? Um panteão aqui é basicamente uma forma de agrupar as divindades, as forças da natureza que têm características em comum, ou domínios parecidos, ou relações familiares míticas. É um jeito de organizar e entender o cosmos, o universo. No Jeje-Marie, as fontes destacam 3 grandes panteões principais, além de outras categorias importantes de divindades. Certo. E quais seriam esses panteões principais? O primeiro é o panteão da serpente, chamado Dan. Ele simboliza um movimento que não para, a continuidade da vida, a renovação constante, a riqueza, a sabedoria ancestral e também a adivinhação. Como a gente já falou, o Vogum central é Gebessem, ou Bessem, a própria adoração à vida. Mas essa família inclui outros voduns importantes citados nas fontes, como o Dambala, que também é uma serpente primordial, e Aiduedo, o arco-íris. O arco-íris. Sim, o arco-íris. Ele é visto como a serpente que liga o céu e a terra, representando essa conexão vital e também a prosperidade. A Zanador, que é ligado à riqueza que vem da terra, também pertence a essa família. O foco é sempre na dinâmica da vida. Entendi. Vida, movimento, conexão. Qual o próximo panteão? Tido como Revioso ou Quevioso. Esse grupo de voduns está ligado à força do raio, ao fogo que vem do céu, à justiça implacável, mas também às chuvas, às tempestades, ou seja, às águas que vêm do céu. O líder desse panteão é Sogbo, que é uma manifestação muito poderosa do trovão. As fontes mencionam outros membros, como Gubadé, que é outro aspecto do raio, e a Verequete.
A Verequete é uma figura muito importante, muitas vezes visto como um mensageiro intermediário entre os humanos e os voduns, ligado também às águas e à comunicação. Lissá, associado ao sol, ao calor, ao princípio masculino, também costuma ser incluído aqui. Interessante essa ligação forte com a justiça e os fenômenos naturais mais impactantes, digamos. E o terceiro panteão principal? É o panteão da terra, chamado Sakpata. Aquele mesmo Vodun que a gente falou que teve o culto banido lá da capital Abomey, mas que continuou forte em outras regiões, como Marri. Ele rege as profundezas da terra, a fertilidade do solo, as colheitas, as riquezas que brotam da terra. Mas ele também é o senhor das doenças contagiosas, principalmente as de pele, como a varíola. Ele é tanto o causador quanto o curador. Ambivalente, né? Exatamente. O líder é Azansu, considerado um aspecto mais velho, mais poderoso de Sakpata. Dentro dessa família, as fontes citam voduns como Nanamburuco, a grande mãe ancestral, ligada à lama primordial, aos pântanos, à passagem entre a vida e a morte e à sabedoria antiga. Agüé, que é o senhor das florestas, das folhas sagradas e dos segredos das plantas medicinais, também é desse panteão. Certo. Então temos esses três grandes eixos: Jeje, Serpente, Trovão e Terra. Mas as fontes também apontam para a integração de divindades de outra origem, né? Como isso? Sim, e isso reforça muito aquela ideia da permeabilidade cultural que a gente estava falando. Existe uma categoria que as fontes chamam de Nagô-Vodun. São orixás de origem iorubá que foram, assim, plenamente incorporados ao culto Jejemai, mostrando esse diálogo contínuo. Quais, por exemplo? Os exemplos mais citados são Gun, que é a forma Jeje de chamar Ogum, o orixá do ferro, da guerra, da tecnologia, da abertura de caminhos. Temos também Odé, o caçador, ligado às matas como Agüé, mas com características próprias dele. E as Jebás, as mães d'água. Oyá, a senhora dos ventos, dos raios e dos eguns. Embora o culto a Egum em si não seja feito, como a gente viu. Oxum, dona das águas doces, do ouro, do amor. E Iemanjá, a grande mãe das águas salgadas, do oceano. Algumas casas, as fontes mencionam, cultuam até Logum e Dé. Uma integração bem profunda, então. E para proteger todo esse universo, existem figuras específicas de guardiões? Com certeza. As fontes falam dos guardiões. São entidades essenciais para a proteção dos espaços sagrados, dos terreiros, né? Dos indivíduos e da comunidade como um todo. Entre eles, se destacam Legbá, que é uma figura complexa e está em todo lugar. Ele é um mensageiro, é quem abre e fecha os caminhos, o guardião das encruzilhadas, da comunicação entre os mundos. Ele é essencial em qualquer ritual. E o próprio Gu, o Ogum, né? Além de ser um Nagô Vodun cultuado, ele também atua como um protetor muito poderoso, um guardião das casas de Jeje. Só Rokok é outro guardião que as fontes mencionam. Entendi. Legbá e Gu como principais protetores. E para a gente fechar essa visão geral dos voduns, parece que tem uma figura que meio que paira sobre todas essas divisões. Sim, tem sim. As fontes mencionam Asle Togbossi. Ela é descrita como a grande mãe das águas primordiais. Uma entidade muito antiga, ancestral, ligada a todos os panteões, considerada mãe de muitos voduns importantes. Ela representa uma força que une, sabe? A matriz aquática de onde muita vida emerge, conectando simbolicamente as diferentes famílias de voduns. Perfeito. Ok, então vamos só recapitular rapidinho o que a gente viu até aqui. A gente partiu das origens da nação Jeje, lá no antigo Daomé, reconhecendo aquela diversidade de povos e a importância das trocas com os Yorubás, os Nagôs. Vimos como essa tradição se ramificou aqui no Brasil, dando origem a diferentes vertentes como Dahomey, Mina, Marri, Mudubi e Savalu. Mergulhamos mais fundo na tradição Marri, destacando figuras fundadoras essenciais como Ludovina Pessoa e Gaiaco Rosena. E aí a gente explorou a organização do universo divino deles através dos panteões da serpente Dan, do trovão Evioso e da terra Sakpata. Vimos também a incorporação de Nagô Voduns e a presença dos guardiões e da grande mãe Asli Togbossi. Um panorama bem rico, né? De fato. E o que essa análise mais aprofundada das fontes mostra pra gente é a extraordinária complexidade e também a vitalidade dessas interações culturais e religiosas.
A gente percebe como elementos de diferentes povos africanos não só coexistiram, mas se entrelaçaram de um jeito muito criativo, muito dinâmico. Tanto lá no continente africano, quanto de maneira ainda mais intensa e sob condições muito mais difíceis, aqui na diáspora brasileira. As fronteiras entre Jeje e Nagô, por exemplo, embora a gente consiga reconhecer em termos de origem de certas práticas, na realidade vivida dos terreiros elas se mostram extremamente porosas, sabe, fluidas. É verdade. E isso levanta uma questão importante sobre como a gente pensa essas nações no candomblé. Acho que é preciso reconhecer tanto as raízes distintas de cada uma, quanto as suas histórias que são profundamente compartilhadas, e essas trocas mútuas que aconteceram o tempo todo. E isso nos leva a uma reflexão final, talvez um ponto para quem nos ouve continuar pensando, né? As fontes nos mostram essa resiliência incrível dessas tradições. Pensa bem, diante da violência, da escravidão, da imposição cultural, da perseguição religiosa que durou séculos, esses cultos não só sobreviveram, como se adaptaram, ganharam novos significados e continuam pulsando hoje como fontes vitais de identidade, de espiritualidade, de conhecimento ancestral, de coesão social para tanta comunidade Brasil afora. É impressionante. E aí fica a provocação, como aquela distinção que parece sutil, mas que é filosoficamente bem significativa, entre cultuar ou não os ancestrais coletivos, os Egungun, como a gente viu, na diferença entre Jeje Maí e Jeje Modubi, como isso pode nos dizer algo sobre as diferentes ênfases dentro da mesma grande matriz cultural da daomiana. Será que é uma visão mais focada na renovação cíclica da vida, no Maí, versus uma outra que também enfatiza muito a linhagem, a memória dos antepassados, como no Modubi? Fica aí uma pergunta que ecoa essa riqueza e essa profundidade que a gente só começou a explorar hoje.